Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da entrevista que o Lula fez com o Mano Brown, né? Vocês viram, teve um podcast, né? O Mano Brown agora tem um podcast e daí entrevistou o Lula no Palácio do Planalto e aí falaram um monte de besteira e a maior parte das besteiras não interessa. Mas teve uma coisa particularmente que o Thomas Trauma aponta aqui que é interessante, eu achei interessante também, que é o seguinte. Segundo disse o Mano Brown, o Lula, para os jovens, o Lula é o sistema. Ô Mano Brown, só você que é retardado mental que não sabe que o Lula sempre foi o sistema. O Lula nunca foi nada além do sistema. Tanto que as medidas que o Lula toma na economia foram as mesmas dos militares, as mesmas do Sarney. O cara vai no mesmo sentido do sistema. O Lula sempre foi a oposição controlada. O Lula era informante dos militares, meu amigo. O Lula era agente duplo, ele servia as polícias e as montadoras. Ele era o sindicalista pelego que ajudava os patrões lá nos sindicatos. O Lula sempre foi sistema. Esse pessoal iludido acha que o Lula em algum momento foi oposição, foi o líder rebelde, coisa e tal, e que agora as novas gerações veem ele como sistema. As novas gerações estão corretas. Quem está errado é o pessoal da sua geração, o pessoal da minha geração, que a gente é da mesma geração. E o pessoal da nossa geração que é burro e não percebeu que o Lula sempre foi o sistema. Essa notícia foi sugerida por É Aquilo Que Eu Falo Pra Vocês, José Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Thomas Trauma traz aqui então essa entrevista do Lula com o Mano Brown. A entrevista foi grande, tá? Falou um monte de merda. O Lula tradicionalmente fala um monte de merda. Aqui tá aqui, ó. O presidente Lula da Silva concedeu ao Mano Brown e ao jornalista Semiati Oliveira uma reveladora entrevista aí nos últimos anos, né? Em 2 horas e 20 minutos, o podcast, o presidente mostrou-se afiado, arrogante, paternalista, vitimista. Mostrou-se um idiota que ele sempre foi, né? O ponto alto da conversa foi quando o que Lula ouviu de Mano Brown, ligado historicamente ao lulismo e autor do famoso discurso na semana anterior às eleições de 2018, de que o PT havia perdido a sua conexão com as bases. Brown foi duro e sincero. A minha geração vê o Lula como um cara que perdeu 3 eleições. Para quem não sabe, o Lula perdeu as eleições de 89 para o Collor, de 94 para o Fernando Henrique Cardoso e de 98 para o Fernando Henrique Cardoso. Aí ganhou a de 2002, né? Então, a minha geração vê o Lula como o cara que perdeu 3 eleições. A geração que veio depois dos governos Lula e Dilma vê o senhor como presidente. É diferente de quem viu você como oposição ao sistema. Agora, o Lula é o sistema. E, Mano Brown, mesmo considerando o seu ponto de vista, o Lula, o PT como um todo, já é presidente há 16 anos, mais 4 anos, agora 20 anos que o PT é sistema. Então, mesmo vocês que veem o Lula como oposição, pessoa que fora, que está entrando, não sei o que lá, antissistema. Porra, se o Lula quisesse fazer alguma coisa, já não tinha feito alguma coisa no final das contas, né? Esse é o problema, né? Mesmo considerando que o Lula antes disso era antissistema, não era. Como eu tô falando aqui, ó, tem várias indicações que o Lula era agente duplo, o Lula servia aos militares, tanto que o Lula nunca foi preso, vocês sabiam disso? A Dilma foi presa, um monte de gente da esquerda foi preso na época do regime militar. O Lula nunca foi preso. O Lula usou as ideias econômicas do Delfim Neto, que eram as mesmas ideias econômicas dos militares, ipsis literis no programa dele. O governo Lula foi o programa militar, o programa econômico dos milico. É por isso que eu falo para vocês, não tem esse negócio de milico de direita aqui no Brasil. Pode ser de direita nos costumes, né? Economia não é, né? Economia é esquerdista pra caramba, totalmente esquerda, né? Totalmente sócia de direita, né? Até nos costumes tem alguma coisa, mas na economia é totalmente esquerdista, né? E também sacaneava os próprios sindicalistas alianos. Mas todo sindicato faz. Esse negócio de servir as montadoras, servir o patrão, todo sindicalista é vendido, acredite. O que você acha? Você acha que o sindicalista vai brigar com o patrão? Lá se o patrão oferecer 5 para ele por baixo dos panos, ele não vai fechar um acordo que é melhor para o patrão e pior para você? Meu amigo, acorda. Por isso que sindicato é uma cambada de pelego. Não tem um sindicalista que preste no Brasil. Todos são corruptos, todos são pilantras. Todos só querem o dinheiro do trabalhador e não fazem porcaria nenhuma no final das contas. Aceita suborno do chefe, fecha o acordo lá e pronto. Vida que segue, né? E fica os otários que acreditam em sindicato. Não, porque temos que lutar. Os sindicatos vão ajudar os trabalhadores e não sei o que lá. Enfim. Então essa parte de servir as montadoras, isso é óbvio. Todo sindicalista faz isso.
Mas servir a polícia é uma sacanagem. E, de novo, o Lula nunca foi preso. Para pensar. Uma das maiores lideranças da esquerda na época dos milicos, na época dos militares, e nunca foi preso. Nunca teve problema nenhum. Uma vez ele foi detido, foi na delegacia e foi liberado. Nunca ficou preso. O que o pessoal fala, sempre se desconfiou que o Lula é X9, né? Enfim, mas vamos supor que eu estou errado. Isso aqui foi uma delação do Romeu Tuma, né, o delegado Tuma Júnior. Vamos supor que a gente está errado, que o Lula realmente era oposição. Meu amigo, o Lula está desde 2002, praticamente todo o tempo no governo. Ou é ele, ou é a Dilma indicada por ele, que é o mesmo programa. Aí teve um intervalo ali de 6 aninhos ali do Temer e do Bolsonaro, e eles voltaram de novo agora. É lógico que ele é o sistema. O Lula já é o sistema há muito tempo, não é só para as jovens, para as crianças, não, né? Aí aqui, ó, quem é contestador, contesta. Então, o Lula é contestável, o Mano Brown é contestável também. Mano Brown, você é contestável, porque você ganhou na vida, porra, parabéns. Você é um cara de sucesso, então absolutamente cria o direito das pessoas te contestarem, evidentemente. A minha geração te vê como herói. Porra, Mano Brown, você não está autorizado a falar pela nossa geração, tá? Não, a nossa geração não vê o Lula como herói. Vocês, idiotas da esquerda, veem o Lula como herói. Eu não sei porquê. Sei lá, bateram com a cabeça, caiu do berço, bateu com a cabeça no chão, ou fumou alguma coisa estragada, sei lá o que aconteceu para vocês acharem que o Lula é um herói. Não fale pela nossa geração. Essa nova geração não te conhece. Conhece mais do que você, Mano Brown, porque eles têm a noção exata de que o Lula é a situação. O Lula sempre foi establishment. Olha os governos do Lula, ele repete a mesma política econômica do governo militar. O Lula faz tudo que os milicos queriam fazer aqui também no Brasil, esse negócio de desenvolvimentismo, de favorecer a indústria nacional, essas baboseiras de esquerda que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, né? Aí, qual que foi a resposta do Lula? Olha a resposta filha da puta do Lula. Ai, a luta contra a fome de 2002 virou hoje a luta pelo iPhone. Olha essa cara, o Lula tá criticando os jovens, tá vendo, jovem? O Lula te acha um filho da puta porque você quer um iPhone. Não pode querer iPhone, não, pobre. O Lula já falou isso, né? Não, que esse pessoal que tem 2 televisões em casa, que absurdo você ter 2 televisões em casa. Não pode, não sei o que lá, é luxo demais. Classe média não pode ter 2 televisões em casa e coisa e tal. O Lula, é o que eu falo pra vocês, é um cara atrasado do pior tipo, é um cara velho do pior tipo. Não é aquele velho biológico, é o velho das ideias velhas, de ideia que não amadureceu, não foi pra frente, né? E aí, o que tem de erro nessa história aqui? Primeiro, que qual que é o problema das pessoas quererem iPhone, ou, entenda-se, né? Quererem uma vida melhor, quererem produtos de qualidade, coisa. É direito das pessoas, todo mundo quer, porra, que negócio é esse? Então só pode querer o que você quiser, né? O que você quer que tem que querer, né? Outra coisa é que ele dá a entender que a luta pela fome foi resolvida pelo governo dele, que teria sido o governo dele que acabou com a fome no Brasil. O que é uma mentira deslavada. O que acabou com a fome no Brasil, ou pelo menos diminuiu muito a fome no Brasil, foi justamente os programas econômicos da era do Fernando Henrique Cardoso e agora, mais recentemente, do Bolsonaro, que aumentou o Bolsa Família muita coisa. O Auxílio Brasil, que depois voltou a ser Bolsa Família aqui no Brasil, né? Isso acabou com a fome. O Lula, os programas Fome Zero do Lula foram um fracasso completo. Sabe por quê? Porque eram cópias dos programas de alimentação dos militares, que a ideia do Lula nunca foi dar Bolsa Família. O Lula queria dar dinheiro, queria dar alimento para o pobre. Só que o Estado, fazendo distribuição de qualquer coisa, é ineficiente pra caramba. Para distribuir comida, acabava o quê? As licitações sendo toda roubada para comprar alimento caro pra cacete, alimento estragado, caro pra cacete, para favorecer alguém. E na hora de vender, entregava para o pobre que não precisava tanto, ao invés de entregar para o pobre que realmente precisava. Por quê? Porque o governo é ineficiente pra caramba, sempre faz tudo errado. Então é muito melhor, isso é a teoria do do Milton Friedman, né? É justamente você entregar dinheiro pro pobre. É melhor você entregar o dinheiro pro pobre, é o menos mal que o governo faz. Se o governo tenta entregar comida pro pobre, o governo vai acabar se ferrando, gastando pra caramba, fazendo um monte de ajuda, e é exatamente o que acontecia no Conab, na época dos milicos era Conab, né? E no final das contas não ajudando os pobres como precisa. Dá dinheiro pro pobre, o pobre compra no mercado, resolve-se o problema muito mais facilmente, né? Então, quem resolveu esse caso foi Fernando Henrique Cardoso e Bolsonaro. O Lula não teve nada a ver com melhora de fome do povo, né? Mas o Lula disse que como se eu tivesse feito isso, né? E a maior dica para mostrar como que o Lula não fez nada pela fome, foi o fato de quando o Lula saiu do governo, quando o PT saiu do governo, automaticamente a fome aumentou no Brasil, cara, impressionante, bicho. Do nada, assim, de um dia pro outro, a fome aumentou, cara. O que aconteceu de tragédia, né?
É lógico que esses índices de fome que esse pessoal mede é tudo marketeado, é tudo martelado nas planilhas lá para tentar favorecer o Lula, né? E aí ele tá chateado, porque agora o pobre não quer mais saber de comer, o pobre quer iPhone, não sei o que lá. Lula, entenda como você quiser, o fato é que você é o sistema, e sempre foi. Você imita o sistema, você ajuda o sistema. Mesmo que você ache que é do sistema, existe uma chance, diferente de zero, do Lula ser tão idiota a ponto que ele acha que ele não é o sistema, que ele é uma pessoa de fora, que ele está, né, quebrando a roda, coisa e tal. Não, ele faz parte, ele sempre fez parte do sistema. É a chamada oposição burra. É o melhor tipo de oposição que tem. A oposição burra, meu amigo, não afeta ninguém, não machuca ninguém. É o tipo da oposição que todo mundo quer. O sistema continua funcionando aí, e a prova maior é o Lula estar aqui totalmente vendido nesse governo, que ele não consegue fazer nada, nem as idiotices que ele quer fazer, ele não consegue fazer, e quando ele faz alguma coisa, acaba ajudando banqueiro mais do que qualquer pessoa, qualquer pobre no Brasil. O Lula tenta dar bolsa isso, bolsa aquilo, empréstimo isso, empréstimo aquilo. No final das contas, não está ajudando o pobre em nada, não está dando dinheiro para ninguém, não está ajudando ninguém a fazer nada, e está só enriquecendo o banqueiro. Isso virou a vida do Lula. O Lula nunca foi tão sistema quanto ele é hoje. E nesse ponto o Mano Brown pegou uma coisa que eu acho que é importante ressaltar. Eu falo para vocês, de fato, o Lula é sistema. O Bolsonaro é um antissistema. E sabe como é que a gente sabe que o Bolsonaro é antissistema? Contra quem o sistema está brigando? Contra o Bolsonaro. E sem motivo nenhum, fica óbvio que essa perseguição ao Bolsonaro é pura perseguição política, é o sistema repelindo o Bolsonaro. E você quer ver mais uma prova de que o Lula é o sistema? O Lula, quando efetivamente teve provas que ele era um corrupto, um trambiqueiro, como ele sempre foi, e ele foi botado na cadeia, o sistema tirou ele lá da cadeia, tirou ele lá de dentro e botou ele na cadeira da presidência. Não se sabe muito bem como, né? Então, é prova cabal de que o Lula é o sistema. O Lula ajuda os ricos, ajuda os bancos, ajuda os banqueiros, ao contrário do que ele gosta de dizer. E ele próprio está reclamando, esses pobres agora querem iPhone, que absurdo. Não pode querer iPhone, tem que querer comer comida. E olhe lá, a vida sobre o Lula é a vida de subsistência, você sobreviver, nada além disso, né? Bom, aí tá aqui, e pior, quando ele tenta ainda botar um papo de rebeldia, dizer que vai defender imposto sobre os mais ricos e coisa e tal, saem umas coisas idiota dessas, citando estudos de milionários para dizer que vai aumentar imposto, coisa e tal. Meu amigo, isso não tem nada mais sistema do que isso, pô. Estudos dizem que não sei o que lá. É uma idiotice completa, né? E o resultado disso é muito claro. O Lula, cada vez com a popularidade mais em queda, tá indo no 2 de julho lá em Salvador, né? 2 de julho é a data de aniversário da Bahia. Vai participar lá de alguma coisa lá na 2 de julho, mas isso aqui é tudo só gente dele lá, só gente próxima, não vai ouvir nada. É um desfile grande, mas tenha em mente, não é um desfile grande para o Lula, tá? O pessoal faz lá esse desfile no dia 2 de julho, porque realmente, né? Vocês sabem, o Brasil foi, o Dom Pedro I gritou lá às margens do Ipiranga, independência ou morte, teve a independência do Brasil, mas nem todo mundo aceitou essa parada. Lá na Bahia, as tropas portuguesas continuaram lutando até o dia 2 de julho do ano seguinte, né? Teve outros lugares também que teve luta também. Então, a independência da Bahia aconteceu em 2 de julho, porque foi no ano seguinte, depois do 7 de setembro, em 2 de julho do ano seguinte, que a Bahia foi libertada por tropas leais a Dom Pedro, né? Então, é uma festa legal, uma festa grande, mas é uma festa porque é uma festa na Bahia. E a Bahia, você sabe que gosta de festa, né? Qualquer coisa lá, o pessoal faz festa. É tudo 3 dias de festa, 4 dias de festa, coisa e tal. Mas, enfim, vai ter muita gente do lado do Lula lá. Não é para assistir o Lula não, tá? É por causa do 2 de julho. O Lula vai aproveitar para aparecer no meio desse pessoal aí. Não vai fazer diferença nenhuma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.